E aí galera, beleza? Hoje a gente vai entender como que se forma novas moléculas de DNA. Ou seja, essa aulinha aqui será sobre replicação. Então, o que é replicação? Replicação nada mais é do que a duplicação do DNA. E quando que a gente precisa duplicar o DNA? Como a gente ainda vai aprender nas aulinhas de mitose e meiose, a gente vai ver que para a gente criar novas células e elas terem todas as moléculas de DNA necessárias, antes da gente dividir essa célula, é necessário então duplicar o seu material genético, né? Então, a replicação é um processo que vai acontecer, né, antes dos processos de divisão celular. Então, isso aqui ocorre antes da divisão celular. E onde isso ocorre? Como vocês já viram, o DNA ele se encontra no núcleo. Então, a duplicação do DNA, a replicação, vai acontecer no núcleo das células eucariontes. E ali no núcleo espalhado no citoplasma das células procariontes, né? No núcleo não organizado, ou melhor, sem estar delimitado pela membrana das células procariontes. Então, nesse caso, até daria para falar que é no citoplasma, mas não deixa de ser o núcleo, que é a região que a gente encontra material genético. Então, acontece no núcleo. E como isso ocorre, é agora o que a gente vai falar, principalmente nessa aulinha aqui. Então, a gente já viu, a gente já sabe que uma molécula de DNA é composta por duas fitas de DNA antiparalelas, complementares, né, por conta lá das bases nitrogenadas que se ligam especificamente, como vocês já viram, e que tudo isso fica na conformação de uma dupla hélice, né? Fica assim. Só que aqui, na aulinha que a gente vai ter agora, para facilitar a nossa vida, eu vou desenrolar essa molécula de DNA. Vou tirar essa dupla hélice para a gente conseguir observar melhor qual que é a sequência de bases nitrogenadas em questão, ok? Então, meramente para fins didáticos, a gente vai desenrolar essa dupla hélice aqui e eu vou colocar essa molécula desse jeito aqui, ó. Uma escadinha mesmo. E aí, gente, de acordo então com o que a gente sabe sobre uma molécula de DNA, se desse lado eu tenho A, T, C, G, C, C, A, do outro lado eu vou ter uma fita então complementar, né? Se aqui é A, deste lado tem que ter T. T liga com A, C com G, G com C, C com G, G de novo e A com T, né? Então a gente tem fitas aí complementares. E agora, o que acontece quando essa molécula for de fato se duplicar, quando ela for sofrer replicação? Bom, primeiro vai chegar uma enzimona aqui no meio, chamada helicase. A helicase, gente, vai romper essas pontes de hidrogênio, né, que ligam as dupla hélice aí, né, que liga as duas fitas. E desse jeito vai abrir um espaço aí, permitindo a entrada de outros complexos ali de enzimas que vão duplicar de fato o material genético. Então a helicase vai funcionar como se fosse uma... Peguei a borracha já? Vai funcionar como se fosse a borracha aqui do meu desenho, ó, quebrando então essas ligações entre as duas fitas. E permitindo dessa forma que... Opa, apaguei um pouquinho da fita ali. Permitindo dessa forma que uma outra enzima importante aqui, chamada DNA polimerase, entra aqui no meio dessas fitas e comece a pegar nucleotídeos que estão ali espalhados no núcleo e adicionar esses nucleotídeos correspondentes à fita que ela está lendo aqui, né? Então, por exemplo, a DNA polimerase vai passar por essa fita aqui, vai ver que aqui tem um A e vai pegar um nucleotídeo que tenha um T e colocar ali do lado. Vai pegar um T, vai pegar um A, vai pegar um G, um C, um G, outro G e outro T, né? Então, a DNA polimerase, olha só como isso me faz sentido, né? Polimerase, ase é enzima, polímero é uma enzima que está fazendo um polímero, ou seja, uma junção de várias moléculazinhas repetidas, que aqui no caso são os nucleotídeos. E por que DNA? Porque essa polimerase aqui, ela está fazendo um polímero de DNA, de desoxinucleotídeos, certo? Então, a DNA polimerase vai lendo a fita aqui, que foi aberta da molécula de DNA original, e vai adicionando os nucleotídeos ali complementares à fita que ela está lendo. Formando aqui, olha só,
uma nova fitinha de DNA. Mesma coisa acontece desse outro lado, né? No lugar complementar ao T, vai ser adicionado um A, ao A um T, um G, um C, um C, um G. Ai, que eu errei, né? Ai, confundi tudo. Aqui. Um C, um G e um A. Aqui eu só repeti tudo errado. Me confundi. Então, A com T, T com A, C com G, G com C, C com G, C com G e A com T. Formando então uma nova fita de DNA aqui. E no fim, olha só, nós temos duas moléculas de DNA que eram idênticas à molécula original. Não é não? Percebam que, nesse caso, essas duas novas moléculas de DNA, elas vão conter uma fita velha, uma fita que fazia parte da molécula de DNA original, e uma fita nova que foi feita com os nucleotídeos que estavam lá no núcleo através da ação da DNA polimerase. Portanto, a gente fala que a replicação é semi-conservativa. Como assim? 50% das novas moléculas são do DNA original. Né? Então, não é como se a gente pegasse aqui, né, a molécula original que era vermelhinha, não é como se a gente pegasse a molécula original que era vermelhinha e criasse uma nova, completamente nova, né, com os nucleotídeos formados ali, pegados do núcleo e formando uma nova fita completamente nova. Não. O que a gente faz é que as novas fitas, elas vão ter uma fita. Então, isso que não acontece, né? As novas fitas, elas vão ter uma fita que era do DNA original e uma fita nova, uma nova fita sintetizada, né? Ou seja, metade das novas moléculas carregam o material genético do DNA original, do DNA mãe, que foi duplicado. Por isso a gente diz que a replicação é semi-conservativa.